Fala comunidade, tudo bem? Aqui é Adelar Fernandes, estamos para mais um vídeo sobre os 12 passos com Jesus. E o tema de hoje então será o pecado que nos separou de Deus. E o versículo base dele é Romanos 3:23, que diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas para começar a gente precisa entender o que é o pecado. No original, pecado significa errar o alvo ou cometer um erro. A primeira história da Bíblia que fala sobre isso está lá em Gênesis, Adão e Eva, né? Como todos nós conhecemos, Adão e Eva foram criados por Deus para habitar e cultivar o jardim. Não era uma espécie de trabalho, era sim um prazer de um pai estar com seus filhos por perto. Pensa você, estando no melhor tempo da sua vida, com as pessoas que você mais ama e dando tudo certo. Essa era a vida de Adão e Eva. Eles tinham tudo o que precisavam. Eles tinham seu alimento, eles tinham seu trabalho. Deus tinha dado Adão para cuidar de Eva e Eva para ser a auxiliadora de Adão. Eles viviam num relacionamento entre os dois maravilhoso. E também o relacionamento deles com Deus era um prazer para eles, assim como para Deus. No final do dia, a Bíblia nos conta que Deus ia visitar eles. Porém, o pecado entrou. E eu quero chamar a atenção para isso. Em Tiago 1:14-15, diz: Mas cada um é tentado, quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Depois, quando o desejo é concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, quando é cometido, produz a morte. Então, na verdade, Adão e Eva foram enganados pela serpente e comeram do fruto. Mas a ação em si não é o pecado, e sim a desobediência que já está no coração de Adão e Eva, assim como nós hoje em dia. Mas qual é o problema disso? O que o pecado nos causa, digamos assim? A palavra nos fala que o salário do pecado é a morte. A morte física, Adão e Eva, por exemplo, não sabiam que eram morrer. Eles tinham uma vida eterna. A partir do momento que pecaram, aí sim eles tiveram um tempo de vida. O que nós temos hoje. Mas eu acho que talvez algo que seja pior ainda é a morte, não só física, mas a morte nos seus relacionamentos, a morte na sua área profissional e, muito mais do que isso, a morte espiritual. E olha como Satanás é. A Bíblia nos fala que enganoso é o coração do homem, e Satanás utiliza isso contra nós. O que ele faz? Ele faz nós acharmos que o pecado não existe e que até mesmo ele não existe. Por quê? Porque assim como a gente vai lutar contra algo que a gente não acredita que existe. E é nisso que eu quero falar sobre os 3 tipos de pecado, que nós podemos numerar aqui. O primeiro dele é o pecado desconhecido. Quando eu cheguei no Evangelho e conheci a Cristo, eu comecei a aprender algumas coisas. Eu aprendi o que era o pecado, que não podia roubar, os mandamentos, lá que a gente aprende no início. Mas a cada dia eu descobria que eu pecava em uma área. E assim eu fui construindo esse conhecimento. Através do quê? Da Bíblia, através do jejum, através dos ensinamentos dos nossos líderes, pastores, mestres e até mesmo com nossos amigos em Cristo. E aos poucos eu fui abandonando esse pecado. Outro tipo de pecado, depois que eu precisei lutar, é o pecado que era mais difícil de eu abandonar. Eu conhecia o pecado, eu sabia que ele era pecado, mas eu não sabia como largar. Quem sabe você aqui está vendo esse vídeo e tem aquele pecado que você luta forte. Você tenta, você jejua, você ora e você não sabe como abandonar. Mas calma, em nome de Jesus, e se você persistir, você vai vencer. Existem pecados que têm raízes em nossos antepassados.
Existem pecados que a gente só vai conseguir abandonar com jejum e oração, que é quando a gente amortece a nossa carne e dá mais vida ao Espírito Santo dentro de nós. Esse pecado é um pecado que com o tempo a gente vai vencer. Eu demorei algum tempo para vencer alguns pecados, como a pornografia, por exemplo. Eu passei por isso, foi uma dificuldade, mas eu consegui, quando eu entendi a paternidade de Cristo em minha vida. Mas existe um pecado que é mais perigoso do que esses dois, que é o pecado que a gente tem como estimação. Esse é aquele pecado que a gente não quer abandonar, porque ele nos traz um prazer. Ou a gente acha que não é pecado. Esse é o pecado que fica lá no cantinho do nosso coração. Deus entra no nosso coração, faz a faxina, mas fica aquela última salinha para fazer a limpeza. Esse pecado pode ser coisas simples, como por exemplo, as TV a cabo gato. Não vamos enumerar qual que é a marca, mas isso é um pecado, está roubando o sinal. Mas parece uma coisa tão pequena que não parece pecado. A murmuração que a gente tem para com Deus. Isso é um pecado terrível e que hoje a sociedade vive muito. E também a fofoca. A Bíblia chega a falar que é doce fazer uma fofoca. É prazeroso. E às vezes a gente usa até isso como algo espiritual. Estamos comentando para ajudar o nosso irmão, para orarmos pelo nosso irmão. Mas lá no fundo há um pecado que a gente não consegue largar pelo nosso prazer. Aquele prazer que a gente não consegue abandonar. Mas então, graças a Deus, Cristo morreu na cruz por nós. E Ele nos traz a liberdade. E Ele nos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Nós podemos ler lá em João 1, do 8 ao 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificarmos de toda a injustiça. Na verdade, Deus não nos leva em conta o pecado antes que a gente não conhecia Cristo. Mas Ele não nos deixa só a partir de agora. Ele sabia e sabe que nós somos seres humanos, somos frágeis, somos pecadores e nós vamos cair. Como todo pai, Ele pode e vai perdoar os nossos pecados. Basta nós confessarmos a Cristo e pedirmos ajuda. A palavra nos diz que nós devemos jejuar e orar, como a gente já tinha comentado. Mas também podemos confessar o pecado uns aos outros, para que nós ganhamos mais força para derrotar aquele pecado que a gente conversou, que é mais difícil de nós lutarmos. Nada como botar o pecado na luz para solucionar, seja na luz de Cristo ou de pessoas confiáveis, como nossos pastores e nossos amigos mais próximos. Mas, com certeza, nós venceremos o pecado e Deus nos espera para uma vida já aqui na terra em abundância. Nós vamos ter abundância no céu, mas Ele tem um tempo maravilhoso para nós a partir de hoje.